Fala pessoal, no vídeo de hoje estaremos desenvolvendo o nosso primeiro projeto aí, o Team Mendix, tá? Então, basicamente, o que nós teremos aqui, pessoal, de arquitetura? Estarei utilizando um ESP32, que é um microcontrolador. Eu estou com um sensor de temperatura simples, isso aqui é mais um vídeo como uma POC, uma prova de conceito, tá? Mas que com os conhecimentos adquiridos aqui, vocês podem aplicar para um âmbito e para um ambiente um pouco mais industrial, tá? Então aqui eu estou com o S32, ele vai estar conectado com o LM35. Então para quem quiser fazer essa POC aí, uma demo, um vídeo futuro, estou utilizando o LM35, tá? Então tem o datasheet dele público, então é um sensor simples, tá? Mas ele já consegue ali fazer a coleta de temperatura de uma forma bem simples também. Ele precisa apenas de um pino VCC, um Terra e o sinal, tá? Então, o LM35 vai coletar a temperatura, o S32 vai coletar a temperatura do LM35, tá? A partir desse momento, o meu ESP32 ele tem uma placa Wi-Fi e ele vai ficar mandando requisições para um broker MQTT. Esse broker MQTT eu hospedei no Raspberry, tá? Então, até aproveitar aqui para só apresentar para a galera que não conhece, esse é o ESP32, tá? É um microcontrolador bem simples. Eu comprei um novo, o meu acabou quebrando, eu comprei já a versão USB-C. Então, quem tiver interesse aí, eu acho que eu paguei R$ 70. E quem comprar na AliExpress paga bem menos, tá? Bom, então é ele que está sendo o meu microcontrolador e eu tenho o Raspberry Pi, acho que 3B, se eu não estou enganado. Essa é a minha versão, tá? Ele é um mini computadorzinho e ele vai servir como o meu broker MQTT. Então aqui é como se fosse o meu gateway IoT que a gente instala no chão de fábrica, tá bom? Então nós temos essa arquitetura aqui. O que eu fiz, pessoal? O meu broker MQTT está usando o Mosquito, ele vai ficar hospedado lá. Eu levantei ele como um serviço, então só de eu dar o boot no meu Raspberry ele já liga automaticamente. Dentro do meu Raspberry eu implementei um Node.js. Galera, eu tentei muito com o Node-RED, eu tentei muito. Mas eu não sei porque a biblioteca que eu estava querendo utilizar, que é do MongoDB, eu já vou falar do MongoDB, que é o banco de dados que eu estou utilizando, ele não funcionava no Node-RED. Tá, então eu falei, vamos usar então o Node.js, eu gosto de programar no Node.js, eu acho interessante programar nele. Tá? Acabei ficando tentado fazer em Python, mas acabei fazendo Node.js. O Node.js ele vai estar subscrito ali no MQTT Broker escutando. Então, no momento que o ESP32 enviar, pum, a gente recebe e escreve. Para quem não conhece, não é muito da área, por que eu uso essa arquitetura MQTT? O MQTT é um protocolo de comunicação muito voltado para IoT, por ele ser mais leve. Para quem gosta de acompanhar esses assuntos, já viu o vídeo do meu canal, eu fiz um projeto para a faculdade alguns anos atrás, onde eu fiz pelo protocolo REST. Tem problema? Não, funciona também, mas ele tem uma latência maior, tá? E ele envia dados desnecessários. Então o MQTT é muito mais voltado para uma coisa assim mais low energy e até mesmo para um consumo menor de dados, de latência. E aí o MQTT, então, você precisa de um broker para um servidor para armazenar, mas ele não armazena os dados igual um banco de dados. Ele só recebe e fica lá por um tempinho só. Então você precisa de alguém para escutar isso e escrever no banco de dados, por isso que eu uso o MongoDB. E por fim o nosso Mendix fazendo a interface web aí, fazendo o que ele faz de melhor, tá bom? Bom, é um projeto já um pouco mais alto nível, então no vídeo anterior a gente fez ali o nosso projetinho de equipamentos, né? Foi bem no code mesmo, sem botar a mão em código. Aqui a gente vai mexer com Microflow, Nanoflow e Java Action, tá? Já é um pouco mais robusto esse projeto. Bom, então dito isso, feito toda essa introdução, o que é o MongoDB, pessoal? O MongoDB é um banco de dados NoSQL. Então, para quem conhece o conceito de banco de dados, vocês conhecem o banco de dados SQL, né, estruturado, onde você tem tabelas. Aqui a gente não chama de tabela, a gente chama mesmo de arquivos, dados. Ele vai historiando de uma forma meio que JSON, tá? Então vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui no meu CMD, eu estou conectado no meu Raspberry, tá? Eu tenho aqui o meu... Uai. Ah, tá. Já estou na pasta, perdão. E aqui eu tenho meu código, tá? Onde ele simplesmente se conecta no MQTT
na porta 1883, fica escutando o tópico Mendix IoT, tá? Eu levantei um serviço, acho que é Systems, sempre confundo, CTL, vamos ver, status service.iot, acho que é isso. Não, iot.service, será que é isso? Tô viajando? Então beleza, isso aqui são dados antigos meus, tá? Eu botei para ele printar sempre que chegasse dado. Então eu vou conectar aqui, eu vou ligar meu Raspberry, ou meu SP32, ele está desligado neste momento, tá? Então a última temperatura coletada foi 17,94, ou é 17,51, não lembro, acho que é 17,94. Então neste momento o meu Raspberry está ligando, está fazendo toda a parte de boot dele, e agora começou a pegar, já 18,58. Eu acho que, eu não lembro quanto tempo eu botei, tá? Deixa eu olhar aqui no Arduino IDE. Eu vou estar colocando todos os códigos, tá, pessoal, num GitHub público para vocês. E para vocês, tá? A cada 5 segundos eu coloquei a coleta, tá? Poderia aumentar 5 segundos, é muito pouco. Mas tá bom, então a cada 5 segundos ele bate aqui. E ao mesmo tempo, o nosso Node.js faz o seu belíssimo trabalho e envia aqui para o nosso Node.js, ou para o nosso MongoDB. Eu ainda sofro com a internet lenta, galera. No vídeo anterior eu reclamei bastante. Eu troquei roteador aqui de casa e, cara, depois que eu troquei, tá bem zoadinho, assim. Às vezes ele dá uns picos e começa a falhar bastante. Bom, confia em mim, os dados estão aí, a gente vai acessar os dados daqui a pouco, tá? Bom, então, enquanto minha internet não carrega, o que a gente vai fazer, tá, galera? Eu tenho aqui um projeto em Mendix, onde a gente vai começar a desenvolvê-lo, tá? No vídeo anterior eu mostrei um pouco para vocês sobre segurança, sobre questões mais em nível de projeto, tá? Hoje eu não vou me atentar tanto com vocês na questão do projeto, tá? Eu vou partir direto para o nosso código. E como que vai funcionar, pessoal? No nosso código não, né? No code, low code, deixa eu só ver se carrego aqui. Carregou. Então aqui ele vai armazenar os dados, tá, pessoal? Então aqui ele guarda o meu ID, o value e um time field que eu mesmo configurei. Quando eu fui criar, você cria uma collection aqui dentro. Eu falo já que é para time series collection. Você fala qual é o nome do campo time field. Eu coloquei time field mesmo. Granularidade eu coloquei em segundos. Se eu tiver coletado a cada minuto, eu poderia botar minutos, tá? Eu vou desligar meu ESP32 neste momento para não ficar armazenando muitos dados, tá? Mas tudo bem. Então bora. O que nós temos aqui, pessoal? Vamos começar pelo Domain Model, tá? E a primeira coisa que a gente tem que entender, eu vou precisar de uma entidade, tá? Então, para quem não lembra, Domain Model é onde a gente cria o nosso modelo de relacionamento lá de entidades, tá? Eu vou ter uma entidade do tipo não persistente, eu vou chamá-la de data, de dado mesmo. E ela, para que ela vai existir? Data não, perdão, filter. Vou ter um filtro, tá? Esse filtro, pessoal, por sua vez, ele vai ser bem simples. Ele vai guardar a data de quando eu quero coletar, tá? Então, day para, tá? Cadê? Deixa eu colocar aqui. E aqui do tipo date and time também. O que eu vou fazer, pessoal? Vai ser basicamente a pessoa vai selecionar da data que ela quer até a data futura, né? Então, a data futura eu já vou colocar aqui como a hora atual da minha máquina. Eu até posso fazer isso a mesma coisa com o from, tá? Para já meio que ficar pré-selecionado para a pessoa. A partir desse momento que a pessoa tem o filtro, eu preciso ter o dado. E o dado, como que vai ser a arquitetura do dado? Tem que ser exatamente com os mesmos nomes que eu vou utilizar, tá? Então eu vou me chamar de time field. Esse time field vai ser do tipo date and time, tá? Só que eu vou criar dois time field. Esse time field, na verdade, perdão pessoal, vai ser do tipo string. Por quê? Porque quando eu fizer um map em JSON, o JSON vai me trazer uma string e depois eu vou fazer o parse, vocês vão entender, tá? Para a data correta. Vai fazer sentido daqui a pouco.
O segundo que eu vou criar vai ser do tipo value. Value vai ser do tipo decimal. E aí aqui eu vou colocar aqui date mesmo, de data, onde vai guardar a data real que eu vou capturar, tá bom? Beleza, perdão, vai ser do tipo não persistente também. Eu vou fazer um sistema de associação, tá? Então eu vou ter muitos dados, tá? Para um filtro. Então, um filtro armazenará muitos dados. Por fim, a gente pode até fazer um gauge, tá? O que é o gauge? É aquele gráfico, gauge, acho que é assim que se escreve, não lembro. Que ele armazena ali o valor mínimo em decimal, o max. Eu não vou focar tanto em deixar as coisas bonitas, tá? Eu não sou especialista em UI e UX. E o value de fato dele. A gente tenta fazer também, tá? Value, perdão, é do tipo decimal. Beleza. Eu vou linkar os dois. Aqui vai ser um filtro associado a apenas um gauge. E bora começar. O que a gente vai ter que fazer? Estou tentando lembrar agora de cabeça. A primeira coisa que eu preciso fazer um fluxo que consiga trazer aqui como parâmetro. Eu vou ter um parâmetro da requisição que vai ser justamente o filter. Tá? E ele vai me trazer os dados do MongoDB. Galera, eu xeretei. O vídeo era para ter saído na quinta-feira, tá saindo hoje. Agora acho que é uma, 2 da manhã, então vai sair hoje. E existem algumas funções do MongoDB que a gente poderia utilizar. Qual que é o problema? Eu tive dificuldade de utilizar esse MongoDB Connector. Ele conseguiu trazer os dados para mim, só que ele trazia em várias entidades diferentes, cada dado em uma entidade diferente. Por que aconteceu isso? Não sei. E ele tinha um problema, ele trazia os dados apenas por paginação, por páginas. Eu não consegui trazer os dados de fato por date, que era o que eu precisava. Então, eu decidi deixar ele de lado e fazer o meu próprio Java Action. Tá? Uma parte eu escrevi, outra parte eu usei o ChatGPT, então eu consigo explicar uma parte para vocês. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Então, hoje vocês já estão começando a ver um pouco de dados. Eu vou criar um Java Action. Tá? O que é um Java Action? É uma função que vai ser executada dentro do meu Mendix, mas em Java mesmo. Uma ação Java. E basicamente, como que funciona, pessoal? Você criou a função Java, a gente vai primeiro criar os parâmetros. Então, eu vou ter um parâmetro, por exemplo, chamado URL. Vai ser do tipo string. Tá? Eu posso agora fazer um database, que vai ser o database name do sistema. Beleza? Logo em seguida eu vou ter um collection. Qual é a minha collection? Tudo isso poderia, Gabriel, estar escrito de forma hardcode no meu código? Poderia, mas eu gosto de trabalhar dessa forma, tá? Aqui eu vou ter uma search key. O que é a search key? Lembra quando eu criei o time field? Então, cada pessoa pode dar um nome diferente. Então eu chamei essa variável search key, tá? Me baseei na outra biblioteca que já existe. Aqui o from, né? E o dado que eu quero, eles são do tipo string. Não, perdão, date and time, né? Aqui eu estou viajando. Os dois são do tipo date and time. E aí, galera, o que a gente pode fazer? O retorno, ele sempre vai estar me retornando uma string. Nossa, mas por que string? Vocês vão entender. A gente vai fazer um import map após isso. Tá? Então aqui eu vou guardar uma variável chamada result. E aqui o que eu vou fazer? Eu vim aqui em app deploy for Eclipse, tá? E após isso eu vou abrir com o Visual Studio Code para programar essa minha Java Action. Então sim, vocês podem desenvolver códigos dentro do Mendix. Então vou vir aqui em Show App para abrir o diretório. Vou vir aqui em Java Source, My First Mod, Actions. Vou clicar com o botão direito, mostrar mais opções e abrir com Code. Eu vou abrir com o Visual Studio Code, tá? Então aqui é uma Java Action. Aqui é um import das suas bibliotecas, aqui é um código extra que você queira e aqui de fato que você programa, tá? Eu já tenho código criado. Cadê? Eu acho, eu não lembro. Não, é Time Series, só ver como Time Series o nome, tá? Então, este códigozinho aqui que a gente vai utilizar.
tá? Ele utiliza algumas bibliotecas, uma delas a gente vai ter que importar, que é essa JSON, tá? JSON. E aqui ele basicamente faz ali a nossa solicitação para o MongoDB. Se der algum erro, ele nos reporta ali o erro que deu no console. Aqui eu tive que fazer um Paranauê para string. Ele estava tendo dificuldades na string, tá? Então eu fiz esse date converter para converter o dado. E só isso é possível, tá, pessoal? Uma coisa que eu notei, se vocês salvarem, pode fechar já. Vamos voltar para o Mendix. Uma coisa que eu notei, se vocês baixarem o MongoDB Connector, eu não lembro se é esse ou esse de baixo. Acho que qualquer um dos dois. Ele já vai ter a biblioteca, tá? No meu caso, eu baixei. Não lembro onde enfiei. Eu acho que eu deixei numa pasta aqui, Java. Aqui, ó, essa JSON. Não sei como pronuncia. JSON é com J, né? Então não sei se é JSON do Google, não sei. Então eu vou vir aqui em App, de novo abrir meu projeto, vou vir em UserLib e vou jogar aqui dentro. Tá? Copiar, colar aqui dentro e pronto. Beleza. Tá, o que mais a gente vai precisar fazer, galera? Agora que eu já fiz meu Java Action, o que vocês precisam ter em mente, tá? O que é um microflow? Microflows são códigos que rodam no lado servidor, tá? Então, como é que vai funcionar meu código, pessoal? Lembra que eu vou ter uma lista de dados aqui? O que eu vou fazer? Sempre por precaução, eu vou fazer uma função chamada retrieve. Eu vou trazer todos os dados que eu tenho, tá? E eu vou deletar. Por que eu vou fazer isso, pessoal? Aliás, né? Eu poderia simplesmente, deixa eu ver aqui, fazer um change filter. Espera aí, dá para fazer isso aqui ou que eu estou viajando? Não, gauge não. Não. Como eu não associei daqui, eu associei de lá, tem que fazer isso sim. Então eu vou trazer os dados e após isso eu vou dar um delete. Eu vou dar uma limpada nos meus dados, porque senão toda hora ele fica populando e vai ficar cheio de dados desnecessários, dados repetidos, tá? Então, num primeiro momento eu vou zerar a minha base de dados, tá? Então lembra que a gente está trabalhando com associações aqui, um para muitos. Então quando eu estou em filter eu consigo acessar todos os meus data, que é o que eu fiz aqui, ó, ele me trouxe a lista. E aqui eu deleto a minha lista. Tá? E aí logo em seguida o que eu vou fazer? Eu vou chamar a função JavaAction, aliás eu posso simplesmente arrastar e soltar aqui o JavaAction. Pum. Quando eu faço isso eu preciso mapear para ele aqui quais são as informações. Aonde eu arranjo essas informações? Eu estou usando o MongoDB. O MongoDB, eu tenho uma opção, cara, eu sempre apanho para achar. Mas é aqui, eu acho que eu já estou decorando agora. Connect, eu posso copiar aqui, ver aqui em URL, cola minha URL, tá? E feito. Database, eu preciso colocar qual é o meu banco de dados. No caso, estou usando o banco de dados Mendix. Não, pera aí, deixa eu só validar por precaução. Vocês podem vir aqui em Browse Collections. Não deveria demorar muito. Então, meu banco de dados chama Mendix, tudo minúsculo. A minha collection se chama IoT. Tá? Minha search key é TimeField. Podia ser timestamp, mas já foi. Aqui a data, olha que legal, já tem o filtro, então eu vou colocar cifrão, future, que eu acho que eu estou no from, né? Tô. E com isso, a gente consegue trazer exatamente qual dado foi digitado lá para a gente, tá? Então é assim que você trabalha com variáveis, atributos do meu objeto. Galera, se é a primeira vez que você está fazendo projeto Semantics, só segue o vídeo. Faça exatamente o que eu estou fazendo aqui. É assim que aprende. No primeiro momento você não sabe o que você está fazendo. Você está fazendo. Tá? E está dando certo. Para quem não sabe, né, eu dou aulas particulares de programação. Eu sempre falo isso para meus alunos. Às vezes eu vou instanciar uma classe, aí eu falo, ó, isso aqui você tá. Aí a pessoa me pergunta, mas por que eu tenho que fazer isso? Eu falo, ó, neste momento só faz. Eu vou te ensinar classes, orientação objeto. E aí você vai aprender por que você tem que instanciar um objeto. Tá? Então, neste momento, o que você faz? Cara, para acessar um atributo de um objeto é assim que eu faço, tá? A gente acessa dessa forma. E vou ter aqui o meu retorno, que é um result. E aqui começa a ficar legal as coisas. Por quê? Essa string que eu tenho, eu preciso converter para um dado visível.
Tá? O que é um dado visível? Para JSON, que é o que eu vou precisar trabalhar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, Add Order. Deixa eu lembrar, esse Message Definition. Tá? Vou criar, vou dar OK. Vou clicar em adicionar um. E aí, o que a gente vai fazer nesse Message Definition, pessoal? É aqui dentro que eu vou fazer um mapping. Então, eu vou falar aqui o seguinte, o nome desse Message Definition vai ser Data. A entidade que eu vou querer receber e converter vai ser a Data. Tá? E o que eu vou receber? Pessoal, aqui é extremamente importante. Eu quero que o meu time field se converta para date and time, mas neste momento eu vou receber o time field. Então eu seleciono aqui time field, que é o dado que o meu sistema vai me retornar, e meu value. Tá? Feito isso, vou dar OK e vou salvar. Eu posso clicar aqui ó, em Generate Mappings e vou selecionar Import Mapping. E aí ele vai criar esse Import Map aqui no meu lado esquerdo. Eu preciso, pessoal, então o que o meu sistema vai fazer? Quando bater um JSON, ele vai criar esse objeto para mim. Só que eu não quero, vou dar 2 cliques aqui sobre esse data. Aqui ele está fazendo o seguinte, ó, pega time field e armazena em time field. Eu não quero, eu quero que pegue o time field e armazene em date. Só que se eu der um OK, vai me dar um erro aqui novamente, falando que o esquema é diferente. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar 2 cliques. Eu vou ter a opção ó, converter, eu vou clicar em select. E eu vou criar um novo microflow chamado parse date, por exemplo, tá? Vou dar um OK. A gente já volta para esse microflow, a gente já vai fazer, tá? Fica tranquilo. Para finalizar, eu vou vir aqui nesse click or drag a parameter. Eu vou fazer um parâmetro chamado filtro. Vocês já vão entender. Eu vou clicar aqui em data, dois pontos, aqui no objeto, setar uma associação e data filter. O que eu acabei de fazer, pessoal? Sempre que eu for fazer o sistema de chamar o meu mapping, ele automaticamente vai associar o filtro, o objeto filtro que eu tenho com o meu dado. Tá? Beleza. O que eu tenho que fazer nesse parse date? Esse parse date é bem simples mesmo. Eu preciso basicamente fazer um parse aqui do dado. Vou fazer da seguinte forma. Parse datetime, tá? Cifrão time field, que é uma string, e aí eu converto para o formato. Eu vou converter para o formato já americano, pessoal, não tem problema. Poderia ser o brasileiro também, tá? Mas é porque como é que isso aqui está em inglês, eu vou deixar assim. Beleza, com isso aqui, tô convertendo já para o americano, não tem problema. Save. Então, recapitulando, pessoal, é que eu não instalei o Paint.net aqui ainda. Que mó cagada que eu fiz, devia ter instalado. Mas o que está acontecendo aqui é o seguinte. Quando bater um JSON, pessoal, aqui configurou. O que é isso? A espessura? É, maravilha. Então, quando um JSON chegar aqui para mim, tá? Meu JSON vai ter lá minha abertura de chaves, vai ter meu time field em string e meu value em decimal. O Mendix vai pegar o value e jogar para cá. Pum. O time field ele vai vir e vai converter para date and time usando o meu microflow que a gente acabou de criar, tá? Então, por que eu tive que criar esse time field aqui no meu domain model? Porque senão eu não conseguiria usar o message definition, eu teria que fazer via JSON. Eu quis fazer assim que é mais simples, tá bom? Então, só isso funcionando. Cara, olha que simples que eu vou fazer agora. Agora, eu simplesmente vou arrastar e soltar cadê? Data import. Quando eu arrasto e solto, eu preciso, obviamente, parametrizá-lo. Então, qual variável eu gostaria de converter? Eu coloco aqui result, tá? Beleza. Qual é o mapping? Que dado que você está recebendo no JSON? Ele contém algum... qual é o input, né, que eu vou receber? Eu vou receber uma lista ou um objeto único? Eu vou receber, no caso, uma lista. Tá? Ei, vai ter um parâmetro? Sim, o parâmetro é meu filter. Qual o range que eu gostaria que tivesse? Vou colocar aqui todos. E gostaria de armazenar a resposta em algum lugar? Olha, eu nem preciso. Tá? Eu acho que eu nem preciso. Eu vou deixar sem, se der algum bug a gente volta. Porque eu nem preciso armazenar. Tá bom? Aí o que eu vou fazer? Eu só vou fazer uma açãozinha bem simples
porque foi uma coisa que por algum motivo eu tive esse problema. Eu vou clicar aqui em atualizar filtro, eu só vou colocar refresh in client para dar uma atualizada, tá? Porque o Microflow roda no lado servidor. Nossa, deixa eu só ver até quanto tempo que já está dando de gravação. Esse vídeo vai ficar meio longo, né? 25 minutos? Tá bom, acho que vai dar uns 35 minutos. Então, aqui eu estou capturando o filtro e tratando lá no back-end. Quando eu falo aqui para ele fazer um refresh client, eu só estou falando para ele jogar para o lado do cliente, tá bom? E eu vou fazer também o seguinte, pessoal, vou dar 2 cliques aqui e vou fazer um return true do meu, como se essa função retornasse verdadeiro, tá? Vai fazer sentido também daqui a pouquinho. Eu vou criar agora uma nova pasta chamada resource, onde eu vou jogar todas essas coisinhas, o data import, meu Java Action, meu message. E agora eu vou criar uma nova pasta chamada microflows, onde eu vou armazenar o parse date. Esse my first logic eu vou falar de get ou retrieve numa ação, né, que acontece. Não, só vou chamar de retrieve data. Beleza. Vou jogar lá dentro também. Vou criar uma nova pasta agora chamada nanoflows. E esse meu nanoflow, vou criar um nanoflow aqui. Ele vai ser o create filter context. Ele vai criar o contexto do meu filtro. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, create object. Eu vou criar o gauge primeiramente. Logo em seguida eu vou criar um filtro. Tá? E aí eu vou vir aqui em new e vou associar o gauge para eu conseguir acessar futuramente. Tá? E aí por fim eu falo que é um retorno da minha função. Então pensem em microflows e nanoflows como funções. O nanoflow roda no lado front-end e o microflow no lado back-end. Tá? Tá, dito tudo isso, agora a gente já vai começar a partir. Eu só preciso fazer uma coisa, eu vou dar um pause aqui, porque faltou eu colocar a minha senha aqui no Java Action, tá? Aliás, pessoal, até antes de eu cancelar aqui, né? A senha fica aqui, então você vem e escreve sua senha aqui, tá? Ele estava aqui, ó, deixa eu voltar aqui, ele estava com sua senha, quer ver, ó? Aqui, ó, dbpassword, você coloca sua senha aqui, tá bom? Beleza. Então, coloquei aqui a senha. Esse é nosso código retrieve data, então, ele traz os dados que eu tenho agora no meu sisteminha, deleta para limpar tudo, tá? Dá um clear, pergunta lá para o MongoDB qual é o dado que eu estou querendo ter, baseado nos meus filtros de data. E aí coloca aqui um import JSON, depois altera para aparecer na tela do meu sisteminha. Eu vou colocar aqui já vou fazer o seguinte, eu vou criar um microflow chamado gauge. Poderia ter outro nome mais bonito, poderia, mas já foi. E ele vai precisar do parâmetro, deixa eu pensar, future. E o parâmetro data. Só que aí data é na verdade uma lista. É isso? É isso, né, galera? Tá certo. Ou a parte do... tá bom. Tá bom, isso é possível. Porque aí eu vou chamar o gauge toda vez que o meu microfone rolar também. Uai, cadê meu data? Ah, tá. Não, eu preciso historiar por causa disso. Tinha um motivo. Eu sabia que tinha um motivo de eu armazenar, só não lembrava o motivo. Data list. Opa, escrevi list errado. Não é da forma padrão, né? Data list. Beleza. Agora aqui no gauge eu posso associar que eu vou utilizá-lo, tá? Se bem que eu não precisaria historiar, né? Tô pensando aqui, eu poderia dar o retrieve aqui. Poderia eu mesmo dar o retrieve aqui, mas já foi, tá? Por quê? O que eu vou fazer para esse gauge funcionar? Esse gauge, pessoal, o que ele é? Ele é um tipo de gráfico. Gauge, acho que é assim que se escreve, se eu não estou escrevendo errado, tá? Ele basicamente vai te falar, né, os indicadores. Né? Então, temperatura mínima, máxima, é assim que eu quero fazer, tá? Então, dito isso, o que eu vou fazer? Eu vou
fazer um list. Eu consigo pegar um mínimo da minha lista date list, baseado no atributo value. Aí agora eu posso pegar o máximo, tá? Esse gauge poderia ser, na verdade, a temperatura média, tá? Não teria problema algum fazer o sistema de média. Até a gente pode fazer, tá? Ele vai pegar a média dele, tá? Então eu tenho o mínimo, o máximo e a média. E aí eu venho aqui e altero change object. Eu vou alterar meu gauge. Ah, eu não peguei o gauge, na verdade, né? Preciso pegar agora. Eu venho aqui, ó, retrieve, pela associação, filter, gauge. Eu vou alterar aqui o gauge da seguinte forma. Eu vou falar que o mínimo é a variável mínimo que eu acabei de coletar. A máxima que eu acabei de coletar. Beleza? E também o value é o valor da média. Tá? Refreshing client. Maravilha. Por que eu fiz isso, galera? Porque é uma forma da gente ter aquele gaugezinho bonito aparecendo pra gente e tal. É basicamente por isso. Se você for fazer de uma outra forma, não precisa. Tá? Fique em paz, isso aí é só uma besteirinha que eu quero fazer. Dito tudo isso, galera, que eu faria, tá? Eu vou compilar aqui o nosso projeto por precaução. Confirmar se o Java Action vai ser compilado, não vai reclamar de alguma library, né? Porque quando eu estava estudando para esse vídeo, eu acabei importando coisas, né? Ah, aqui ele não achou o argbison. Eu poderia baixar as libraries e instalar na mão, como eu fiz com o JSON lá, mas o que eu vou fazer? Eu não lembro qual das bibliotecas que eu usei que usava. Eu acho que foi esse Mendix DB Connect. Só de você instalar, ele instala as dependências também, tá? Vamos ver aqui se essa biblioteca já resolveria. Outro caminho seria você fazer a forma correta, né? Baixar a biblioteca e colocar na library. Mas aqui para fins de teste, eu vou fazer assim. Eu não lembro se era essa biblioteca ou a outra que usa. Vamos ver. Não, então é a outra. Então não é a Mendix, é essa aqui, ó. Quando você instala, ele instala junto a library também. Se não for isso, galera, eu vou dar um pause aqui no vídeo, descubro qual, eu baixo lá a library e jogo aqui certinho para não ter erro, e aí eu deixo também para vocês baixarem direto. Ah tá, não, ele pede Community Commons também. Então eu vim aqui, ó, Community. Pode ser que os próprios Community Commons já tenha, né, a biblioteca que eu estava precisando. Nossa, mas eu preciso fazer isso? Não, tô fazendo por preguiça. Vocês poderiam ir lá. Aqui ele fala, né, o que ele está instalando. Pode ser alguma dessas bibliotecas que eu precisava, tá? Pode ser que nem seja elas, tá? Posso até tipo tentar deletar. Ó, vou tentar primeiro compilar. Vamos ver, aí depois eu tento deletar e ver se roda também. Mas logicamente, com um projeto em produção, vocês não vão ficar instalando biblioteca à toa, tá? Igual eu fiz aqui. Isso aqui é só para uma demonstração. Eu vou deletar agora que eu não vou usar mais. Acho que é Community Commons que eu precisava mesmo. Recompilar aqui, ó. Vamos ver se ele roda de boa. Novamente, eu não vou focar aqui em segurança. A gente já viu isso no vídeo anterior. Vocês podem ativar nível de produção. Tá bonitinho. Vamos ver. View App. Beleza. Tá funcionando. Então, o que eu vou fazer agora? A gente vai começar. Eu vou dar um fechar aqui no sistema. Dar um clear. Eu vou vir aqui na nossa homepage. E aqui eu vou vir numa estrutura. E eu não sou bom em deixar as coisas bonitas, cara. Eu estou muito ciente disso. Projeto IoT. Tá? Eu vou vir aqui em propriedades, estilização, centralizar. Então agora vai ficar aqui o projeto IoT. Beleza? Aqui embaixo, o que eu vou ter? Eu vou ter um data view, tá? Que vai utilizar aquele meu nanoflow. Dentro disso aqui, eu vou colocar um layout grid,
Vou colocar o grandão do lado esquerdo e o pequeno do lado direito. Por que que eu vou fazer isso? O meu gauge vai ficar aqui e o meu chart vai ficar aqui. A gente tem vários charts possíveis, tá? Tem o Line Chart, eu vou usar esse Time Series. Admito que eu não acho tão legal esse Time Series, mas ele não serve, tá? Então esse Time Series, como é que vai funcionar, pessoal? Vou dar 2 cliques, a minha fonte de dados, eu vou vir aqui Data Source, eu vou vir aqui em associação e trazer o do Data Filter lá da Data, tá? Meu atributo X é o atributo do tempo, date. O atributo Y é o valor da temperatura, tá? Então, plano cartesiano mesmo, tá? A aparência, aqui eu vou colocar para não fazer o fio área, que é isso aqui, eu acho. Ou até pode deixar para demonstrar, depois eu tiro para vocês verem, tá? Line with makers eu gosto de ter. Vocês podem colocar o custom se necessário. Interpolação, vou colocar, deixar padrão. Dá para fazer umas coisinhas aqui avançadas. O nome do X eu vou colocar em português ao mesmo tempo. Temperatura, o Y, sem mostrar a legenda. Um range slide para você conseguir arrastar de um lado para o outro. E ok. Do meu lado direito eu vou criar aqui o gauge. Eu tenho que baixar no Marketplace. Eu não lembro agora qual que eu usei. Eu sei que tem vários. Eu acho que foi esse React. Sinceramente, é tudo a mesma coisa, tá, pessoal? Eu lembro de ter usado esse React porque se eu não estou enganado, foi um dos que eu mais gostei. Não lembro, tá? Agora eu não lembro mais. O gauge, eu preciso adicionar um outro data view aqui dentro, que ele vai se basear no contexto também, trazendo o gauge. Gostaria de atualizar automaticamente? Não. Aí agora adiciono o gauge. Tá? Beleza. O valor dele vai ser o value. O mínimo vai ser mínimo, o máximo, máximo. Display sim. Label format, aqui você pode colocar como você quer que apareça. Vou colocar aqui graus Celsius. O arco, galera, eu vou fazer bem simplão do 0 ao 100. Vocês podem fazer em níveis, tá? Lembra que eu mostrei o gráfico de Gauss para vocês saberem o que é? E ele tem níveis, né? Então, o verde, amarelo, laranja, vocês podem fazer. Eu vou fazer o clássicozão, completaço. E eu acho que é só isso que é obrigatório, tá? Não lembro. Você precisa de mais coisa. Beleza. Só que eu quero que esse gráfico fique centralizado no meio da tela. Então, eu vou adicionar um container. Vou jogar isso aqui dentro. E vou falar que o container, aqui em Properties, na área de propriedades, não, de estilização, vai ser alinhar o conteúdo baseado na minha coluna. Tá? Por fim, para finalizar, deixa eu lembrar, eu vou adicionar um novo Data Grid. Data Grid não, estou viajando, que data? É o Layout Grid. Cadê? Layout Grid 2. Vou colocar 2 containers para fazer ele também ficar centralizado. Tá? Aliar conteúdo baseado no centro. Vou copiar e vou colar desses dois. Eu vou colocar um espaçamento largo aqui entre o gráfico e um campinho que a gente vai colocar aqui. Eu vou chamar um Date Picker para você selecionar. Aqui você vai selecionar da data que você quer até a data que deveria ser. Aqui vocês podem colocar do tipo Date and Time também. Date and Time. Deixa eu ver. E por fim, o que eu vou fazer? Eu vou vir no Marketplace, vou baixar aqui um Microflow Timer. Eu podia já ter escrito, né? Aí foi besteira. O que é o Microflow Timer? Ele a cada tantos segundos ele vai chamar meu Microflow. Que aí ele vai ficar atualizando nossos dados, tá? Ele tem que estar dentro do Data View. Então vou colocar aqui embaixo, ó, bem bonitinho ele. Nem aparece na tela. Microflow Timer. E eu preciso parametrizar. De quanto tempo eu quero chamar? Eu vou olhar aqui meu código em C++ que eu estou fazendo a cada 5 segundos. Então ele vai chamar a cada 5 segundos também. Não precisaria ser. Tá? Qual microfluxo que eu gostaria de chamar? O meu retrieve data.
Deixa eu ver qual é o contexto. Poderia estar trazendo até um nanoflow, tá? Mas tudo bem. E é isso, pessoal. Só isso aqui. Eu acho que se eu não estou esquecendo de nada. Ah, tá. Eu quero que toda vez que eu alterar minha data, ele também, ó, onChange, ele também altere e chame o Microflow para atualizar a minha base de dados. Dos dois, tá? Então, eventos, onChange, call Microflow, pum pum. Outra coisa que é importante que eu vou fazer, eu vou criar um novo idioma aqui para português, que aí dessa forma eu vou ter o horário em português já, sem ter que ficar customizando. E cadê? Perdi. Galera, gravar vídeo às que horas são 2h25 da manhã não é uma boa escolha. Você já começa a ficar perdidinho. Tá bom? Então, beleza. Feito tudo isso, galera, vamos rodar isso aqui e ver como está funcionando. Eu vou ligar o ESP32. O meu Raspberry está online. E o serviço dele, que é o meu esse serviço, tá? Se vocês olharem aqui como é que eu fiz, quem tiver interesse, ele apenas chama lá o meu appjs e começa a rodar. Eu tentei fazer qual que é o nome? Deixa eu pegar aqui o IP do meu sisteminha. Em Node-RED. Eu preferia, tá, galera? Eu tô falando de Mendix, low code. Eu queria fazer. Eu até tenho aqui, ó. Eu tentei fazer, galera. Eu quebrei a cabeça com esse aqui. E por algum motivo eu não consegui inserir dados. Eu fazia insert on, insert. Se alguém souber, por favor, coloca nos comentários aí que vai me ajudar bastante. Porque eu queria usar Node-RED e eu não consegui usar como MongoDB do tipo time series, tá? Que é o que eu tô fazendo. Bom, os dados começou a chegar já. Já está sendo enviado. Então, bora testar, galera, isso aqui. Vamos rodar o nosso projeto. Eu acho que já vai estar funcionando, tá? Tudo isso aqui que a gente fez. Deixa eu ver quanto tempo tá dando de vídeo. Deve estar 30 minutos já. 40 minutos, quase uma hora de vídeo. Tá bom, tá bom. Bom vídeo, um bom projeto. Vale a pena gastar tempinho. O próximo projeto que a gente vai fazer um projetinho de IA generativa, tá? Então temos o gauge lá indicando zero. Tá feio porque tá grande pra caramba. Deixa eu arrumar isso aqui, ó. Tá dando erro, vamos arrumar já. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou arrumar a aparência dele. Dimensões, eu não lembro quanto que dimensão ficava legal. 50 por 25? Pode ser? Não, viajei. 75 por 50? Por 30, vai. Ou por 50. Não lembro quanto ficava uma... Eu fiz uns testes antes, agora eu não lembro de cabeça, tá? Deixa eu tentar ver se ele não está trazendo dados, porque não está encontrando dados da hora atual. Vou colocar aqui, tipo assim, de meia-noite. Não. Vamos olhar o erro então. Fazer um Java Actions não foi implementado. Que? Como assim, cara? Really? Vamos ver aqui. Será que não salvou? Será que eu não salvei, galera? Será que eu não implementei meu Java Action? Actions. Aí tem dois? Não tem dois. Cara, não tem dois, eu só criei um, Mendix bugou. Deixa eu fazer um deploy for Eclipse e ver se ele sincroniza. Só tem um, cara. Não, ele deixou os dois mesmo. Então, eu vou deletar e fazer de novo, tá? Vou deletar e fazer essa etapa de novo. Eu vou dar um pause, só para não ficar muito grande, porque o vídeo já tá grande. Mas eu vou literalmente fazer a mesma coisa, pessoal. Bom, pessoal, então eu fiz aqui, eu aproveitei para dar uma limpada no banco, porque acabou ficando ligado o S32 lá enviando dados, então estou enviando novamente agora, tá? E bora testar. O que eu fiz até agora? Cadê o Mendix? Eu criei com o Java Action, vou ver se está funcionando então. Deixa eu pegar aqui então uma data, eu vou colocar aqui das 2 da manhã. Já começou a trazer os dados. O Gauss está bem feio.
Mas tá aparecendo a média lá, 200, 18 não, 18,31, tá? E os dados vão começar sendo populados. Como eu coloquei para ficar esse fio, ele vai mostrar essa linha aqui de baixo. O que, que a gente pode fazer para ter mais dados de uma forma rápida, tá? Vou fazer o seguinte, deixa eu voltar aqui. Não, não é aqui no visual não, é no meu Microflow Timer, tá? Vou falar para ele coletar a cada um segundo, beleza? E vou vir aqui no meu Arduino IDE e vou mandar. Ah, ele tava 10 segundos, galera. Eu viajei. O que era aqueles 5 segundos que eu li? Ah, os 5 segundos é para tentar se conectar no MQTT. Não, viajei. Não, pera aí. Eu que tô viajando agora. Não, tá certo agora, tá certo. Viajei. Vou botar aqui um segundo, vou dar um upload. Eu vou apertar o botão boot ali do meu ESP32. Vamos ver. Tô apertando o botão boot. Boot. Vamos ver aqui. Tomara que eu não desconecte nenhum fio, senão ele começa a pegar umas temperaturas viajadas. Desconectar. Tá publicando o código lá dentro dele. Vamos ver aqui rapidão para ele ter mais dados para a gente visualizar. Aquele gauge eu vou tentar dar uma melhorada na estilização. Ficou bem zoadinho. Vamos ver. Ligou, tentando se conectar no... Ah, eu tirei a senha do Wi-Fi aqui, né? Aí ele nunca vai se conectar. Então eu vou dar um pause aqui só para botar o Wi-Fi e já volto. Bom, finalizei então. O que, que eu fiz aqui? Só mudei para um segundo, tá pegando rapidão a temperatura. E agora vou falar para ele pegar até as 2h50 da manhã. Aí, ó, agora já tem bastante dados. Aí se eu quiser olhar apenas os dados atuais, ó, consigo ver exatamente qual a temperatura. O gauge está meio zoadinho, mas é isso, pessoal. Aí o time que manjar de estilização consegue fazer umas coisas bem legais. Ele vai ficar atualizando, então a última hora coletada foi 38. Ah, ele está aparecendo mais aqui. Aqui eu tenho que ficar, como eu deixei meio que já puxado, vamos ver se... por algum motivo eu tenho que ficar deixando assim, se eu fixar tudo. Que bosta, hein? Não consegui deixar fixo aqui. Não sei se é porque eu mexi ou é algum parâmetro que eu tenho que acionar. Mas é isso, pessoal. Com isso, eu deixo um vídeo para vocês aqui, um projeto de IoT caseiro, mas com uma arquitetura industrial, tá? Então, vocês trocariam o IoT 2050 para um IoT Raspberry, né? Para um IoT 2050, sensores industriais, coletando direto do PLC e pronto. A ideia seria a mesma, tá? Poderia até usar o IoT da própria Siemens para fazer um sistema desse. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Também, para quem não sabe, tem uma página no Instagram. Se inscrevam lá, deixem o like aqui no vídeo. E boa noite, pessoal. Valeu, até mais.